Vamos esperando todo mundo ir entrando, a notificação chegar nas redes sociais. Mas para quem já for acessando a nossa live, quero dar uma boa noite. Eu me chamo Camila Barbosa, sou militante da direção nacional do coletivo Juntas, mas também fui candidata em uma chapa coletiva aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, à Câmara. Nós somos a candidatura de mulheres mais votada do PSOL e ficamos na suplência. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o fenômeno feminista nessas eleições municipais e o quanto ele representa também um declínio do projeto bolsonarista. Pelo Juntas, nós organizamos uma iniciativa durante essas eleições que se chamava Juntas Virando a Mesa do Poder. Era uma plataforma de candidaturas feministas, porque nós, em especial, sempre apostamos muito na luta das mulheres também como uma forma de barrar o bolsonarismo, né? E fomos muito importantes, em especial no momento ali das eleições presidenciais, em que nós garantimos que tivesse um segundo turno, porque as mulheres foram uma pedra no sapato do governo Bolsonaro, porque fomos capazes naquele momento de organizar uma das maiores mobilizações feministas de rua do nosso país, que foi o Ele Não, muitas mulheres se levantando com o que representava o governo Bolsonaro para as nossas vidas. Isso foi muito importante para que ele próprio não chegasse com força, mesmo sendo eleito ali, tivesse um freio do seu projeto, e esse freio, no limite, fomos nós, fomos as mulheres que fomos responsáveis também por essa vitória política importante. Nessas eleições, a gente viu uma continuidade, né, desse fenômeno, inclusive o PSOL, sendo o partido, o primeiro partido da história na Câmara dos Deputados, que hoje tem uma bancada de gênero paritária. Isso é muito importante, né, porque nós sabemos o quanto ainda somos absolutamente subrepresentadas na política, e o quanto isso tem uma conexão direta também com os problemas que a gente vive, porque não dá para falar sobre eles no espaço dos parlamentos, né, na medida também que a política pode ser uma ponte entre os dilemas que a gente vivencia cotidianamente e a solução desses dilemas, se não houvermos ali mulheres ocupando esses espaços de poder também. Então, nós que estamos nas ruas como alternativa de projeto político, hoje tivemos uma expressão também muito importante junto aos parlamentos, e uma eleição do companheiro Emilson na prefeitura de Belém, pelo pessoal, nós ganhamos um reforço absolutamente fundamental, que é a Vivi Reis, que foi a mulher mais votada nessas pessoas municipais em Belém, que é a primeira deputada federal negra e LGBT. Então, para nós é muito importante a organização das mulheres também pela via da política institucional, o quanto a gente consegue ecoar as nossas vozes, ecoar as nossas demandas também através desse espaço. E hoje a gente chamou mulheres maravilhosas que são expressões disso no país inteiro para conversar com a gente sobre perspectiva. O que é que nós vamos fazer agora que nós temos uma bancada feminista mais fortalecida, que nós temos mulheres nesses espaços, que a gente pode ter uma vazão maior para as nossas lutas também nesse ambiente, e a nossa principal tarefa política, que é a derrota, que é o enterro de uma vez do projeto bolsonarista, que acabou recrudescendo muito nessas eleições, né? Os mais pessimistas avaliam que o bolsonarismo ainda teve algum fôlego, e é verdade em alguma medida, mas é verdade também que a gente cresceu como referência, que a luta das mulheres, em especial, da negritude, das pessoas LGBTs e do povo trabalhador também ganhou vazão. Então, sem mais delongas, queria aqui apresentar a vocês Luana Alves, que também é uma militante do Juntas, que é coordenadora do Emancipa, que foi militante do Juntos, o movimento social de juventude, e que foi vereadora eleita em São Paulo, né, que, enfim, carrega aí também na sua biografia o acesso das lutas antirracistas, que foi referência nessas lutas aí em São Paulo e na principal cidade do país. Hoje é também um polo de vazão dessas lutas que a gente acha tão importante centralizar, que acha tão importante dar centralidade
e que nos orgulha muito também de fazer parte da nossa plataforma, do nosso coletivo e agora reforçando as nossas trincheiras no parlamento. Eu imagino que Luana já conseguiu conectar e pode passar para ela, Rebeca, que está aqui nos ajudando na live. Boa noite, Luana! Oi, Camila, tudo bom, querida? Vamos falar com você. Feliz de estar na live, muito contente. Bom, gente, sou Luana Alves, como a Camila já me apresentou. Sou militante do Coletivo Juntas, sou uma mulher socialista, sou uma mulher feminista, uma feminista negra. E sem dúvida, os processos todos que foram vividos, que foram, enfim, fortalecidos nos últimos anos, são a resposta do que foi esse processo eleitoral, né? O que a gente viu foi um aumento enorme de mulheres negras eleitas, de mulheres periféricas eleitas, de mulheres da gente, que é a base da sociedade, que costuma estar nos postos mais difíceis de trabalho, que costuma não ter representação nenhuma, a gente foi eleita. Mas esse não foi um fenômeno isolado. A gente sabe que isso é parte de um processo inteiro, de um processo de anos, como muito bem falou a Camila. Vem do Ele Não, de 2018, vem de uma primavera das Mulheres de 2015, vem de processos de luta, de rua, muito, enfim, acontecem há muitos anos, né? E que tem as mulheres na linha de frente. Então, o que acontece é que as eleições são o momento em que isso se expressa. Eu acho que a nossa tarefa nesse momento, Camila, é a gente seguir nesse processo de luta, nesse processo social. Os mandatos que a gente vão ter não vão ser mandatos iguais aos desses caras que estão há tanto tempo mantendo as velhas oligarquias, mantendo os velhos poderes. Os nossos mandatos, além de serem essencialmente diferentes deles, a gente vai conseguir fortalecer esse processo social de luta das mulheres. Então, acho que isso é o mais importante. A gente não acha que a nossa eleição é um fim desse processo. A gente não acha que basta eleger mulheres e a partir daí a luta feminista está concretizada. Não, na verdade, os nossos mandatos são ferramentas para fortalecer a luta feminista, que eu tenho certeza que é chave para a gente mudar a realidade. A gente sabe que a luta de mulheres, a luta feminista, é uma luta total, não é uma luta de parcialidade, não é uma luta de uma parte, né? E o que a gente percebe cada vez mais é que a gente é ponta de lança dos processos de mudança geral. Eu acho que nesse ano, Mila, a gente percebeu, né, uma pandemia que o país ainda não superou, uma pandemia que levou mais de 70 mil pessoas, sem contar as adoecidas, sem contar a crise econômica que foi acompanhada desse processo todo. Então, o que acontece é que a gente percebeu como as mulheres fazem o trabalho de cuidado e de sustentar a sociedade. Então, que a gente percebe é que nesse processo de pandemia e de crise, quem mais teve o fardo social foram as mulheres. A gente, né, primeiramente, foram as maiores vítimas de violência doméstica que aumentou durante a pandemia. A gente é maioria entre profissionais de saúde, né? Eu sou uma profissional de saúde também, Vivi, que também foi eleita, também é. Então a gente sofreu bastante nesse processo desse ano, enfermeiras, técnicas, enfim, mulheres que estão na área da saúde e que tiveram um fardo, foram as que mais morreram de Covid no país e também as mulheres que têm o trabalho de cuidado no geral. Quando a gente tem um empobrecimento, né, esse empobrecimento não é um fenômeno natural, a gente sabe que é uma política econômica de um governo machista, né, que é o governo Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, que quer cada vez mais tirar direito público, encarecer as coisas, ter uma política de desemprego que vai atingir as mulheres, que é quem mais precisa do trabalho. Então a gente sabe que mesmo do ponto de vista econômico, a coisa recai sobre nós, né? O que a gente percebeu, a gente está comentando isso durante o ano inteiro, né? Foi que nesse momento de crise econômica, a gente viu como as redes de solidariedade formadas por mulheres sustentaram as coisas. Né? Então, aqui, a Rede Emancipa, aqui em São Paulo, por exemplo, fez um trabalho de solidariedade ativa, né? De mantimentos, de cestas básicas, de manta, de livros. Né? O que a gente percebeu é que esse trabalho, né, já estava sendo feito e segue sendo feito pelas mulheres em toda a comunidade dessa cidade. Eu tenho certeza que não é diferente nas outras cidades do país, né? Que estão vendo se a vizinha está passando fome, se tem criança que está passando necessidade, que é quem vai, infelizmente, no momento que as escolas estão fechadas, dar um jeito de fazer uma espécie de cuidado de crianças coletivo, que infelizmente não é regularizado. Então, o que acontece é que as mulheres têm o fardo social dessa pandemia, tiveram o fardo social da pandemia. E foi exatamente nesse ano que a gente aumentou o número de representantes. Então, ao mesmo tempo que a crise econômica e a própria pandemia coloca a gente numa posição mais precarizada na sociedade, no trabalho, socialmente, culturalmente, né, do ponto de vista do pobre patriarcado pela questão da violência doméstica, ao mesmo tempo que a gente fica prejudicada, a gente também dá muitas respostas, dá respostas efetivas, né? Eu acho que uma dessas
é a resposta que a gente deu nas urnas, é a resposta que a gente deu elegendo muitas mulheres vereadoras, muitas mulheres prefeitas, e não apenas elegendo, mas votando. E as mulheres mostrando que tiveram votações muito impressionantes. Foram muitas mulheres que, mesmo não sendo eleitas, tiveram votações muito significativas. Isso é um fato político. Isso é um fato político porque, normalmente, né, a nossa precariedade, a nossa luta, nem sempre ela se expressa num processo mais político, né? Nem sempre a nossa luta social, que a gente faz há muito tempo, e que as mulheres fazem constantemente, se traduz numa luta política. E a gente está vendo que está se traduzindo. E eu acho que a importância do nosso coletivo, de construir o nosso coletivo, é central desse ponto de vista. Porque a gente não quer só mulheres que votem mulheres, a gente quer mulheres que estejam na luta com a gente, né? A gente, no Eu Tenho Que Eu, certeza que eu, Camila, Vivi, a gente não quer só eleitoras, a gente quer companheiras de caminhada, companheiras de luta. E para isso a gente tem que ter uma ferramenta de organização. Essa ferramenta de organização são os nossos coletivos feministas. É o Juntas, né? Pode ser movimento de educação popular, como a Rede Emancipa, mas fundamentalmente são os coletivos de mulheres, porque a gente sabe que é a partir daí que a gente consegue organizar a luta de mulheres, que vai ser cada vez mais constante. Finalizo com isso, viu, Camila? A gente sabe que, infelizmente, a precariedade só tende a aumentar. Esse governo é um governo machista, como eu falei para vocês, que vai cortar, e a gente sabe que quem mais sente o corte são as mulheres, então o auxílio emergencial aí de R$ 300, que já está muito pouco, né, vai ser cortado, e a gente sabe para cima de quem que vai cair, vão ser as mulheres que vão correr atrás de conseguir dinheiro para as crianças, vão ser as mulheres que vão correr atrás de conseguir uma fonte de renda alternativa, vão dar um jeito, né? Então a gente sabe que cada vez mais as nossas vão estar em situação complicada. E por isso que a gente tem que se organizar, por isso que a gente tem que, enfim, estruturar o nosso coletivo, conseguir crescer, conseguir fazer rodas de apresentação, infelizmente de forma online nesse momento, para a gente conseguir, de fato, se estruturar essa uma alternativa de organização das mulheres. É isso, querida. Muito bom, Lu. Sempre muito bom te ouvir. Queria muito agradecer a tua participação. Sei que você está lotada de tarefas, mesmo não tomando posse ainda oficialmente, a luta não para. Já te acompanho mesmo à distância. Sei do quanto tu se empenha também desde já, e do quanto a tua militância não começou por ocasião da eleição, e também vai se ter um desafio de se superar agora também como nossa porta-voz numa cidade tão importante quanto São Paulo. Rebeca, vou pedir que você vá me ajudando a comunicar as companheiras que já conseguiram entrar. Como vocês sabem, nós temos, tal como Luana, outras meninas aí que foram eleitas e que também têm muitas tarefas, e a gente está tentando aí se organizar a partir da agenda de cada uma. São mulheres que nos orgulham muito, e aí eu acho que nós podemos falar então agora com a Vivi Reis, que é simplesmente a mulher mais votada de Belém e hoje é deputada federal. Vocês vão ouvir ela agora com essa energia, com essa qualidade, com essa cara que só a Vivi Reis consegue dar à política, né? A política que é feita com afeto, a política que é feita com muita força e que hoje é a expressão da luta da negritude, da luta das mulheres amazônicas, da luta das mulheres LGBTs na Câmara Federal. Vivi, olha, eu acho que Bolsonaro está muito receoso agora da tua entrada em Brasília, que ele sabe o baque que vai levar com a tua presença lá. Gente, boa noite, que alegria de estar aqui com vocês hoje, né? Nessa sexta-feira, a gente está aqui sextando juntas, a gente está aqui nesse espaço fazendo um balanço sobre o que foram essas eleições. E para nós, enquanto mulheres feministas organizadas, é sempre importante que a gente esteja se conectando, né, mostrando a força que temos em todo o Brasil e no mundo, né, e com muita alegria aqui poder fazer esse balanço, dizendo que fui a vereadora mais votada nessa eleição de 2020, aqui em Belém do Pará. Fui a mulher mais votada, inclusive, no norte do Brasil, né, com o maior número de votos no norte do Brasil. Mas não vou assumir a Câmara de Vereadores, vou assumir a Câmara de Deputados Federais, porque nós elegemos um prefeito do PSOL, o Edmilson Rodrigues, aqui em Belém do Pará, e eu, na condição de primeira suplente, vou, a partir de 2 de janeiro, assumir na Câmara Federal a vaga de deputada federal. E isso vai fazer com que o PSOL tenha a maioria de mulheres. Teremos 6 mulheres, num total de 10 deputados e deputadas do PSOL.
E isso para a gente é uma vitória incrível, porque mostra que o nosso partido, ele de fato consegue aplicar uma política que seja em defesa das mulheres, do feminismo, pelo fortalecimento das nossas. E é muito interessante a gente falar sobre o que foi essa eleição de 2020, porque foi uma eleição, de fato, que a política para as mulheres, ela teve um grande destaque. Em 13 capitais, as mulheres mais votadas foram mulheres negras e LGBTs, com destaque para as mulheres trans e travestis. Então, isso mostra que a nossa luta em defesa do feminismo, que tem a relação com a luta antirracista, com a luta anti-LGBT-fóbica, ele, de fato, está conseguindo repercutir e está conseguindo ocupar o espaço institucional. E como a Luana falou bem, né? Esse espaço institucional não é um espaço nosso, não são as nossas regras, que as eleições... a gente não disputa as eleições com as nossas regras. A gente, muitas das vezes, está em desvantagem. E prova disso é que, infelizmente, a maioria ainda dos parlamentares do Brasil ainda tem aquele mesmo perfil do homem hétero, cis, que tem poder econômico. Mas que nós, enquanto mulheres, já começamos a ocupar esse espaço, né? E que a nossa luta está conseguindo ocupar esse espaço institucional também. Mas não que a gente vá ocupar o espaço institucional para se misturar com essa lógica do poder pelo poder, mas que nós vamos ocupar esse espaço institucional para ecoar todas as nossas lutas e que todos os nossos mandatos estarão a serviço das lutas feministas, antirracistas, em defesa do território, em defesa dos nossos direitos e da nossa vida. Então, isso é importantíssimo de se destacar, né? É importantíssimo também a gente falar, né, que nesse contexto que nós estamos dessa eleição de 2020, em meio a uma pandemia ainda, né, ao contrário do que o presidente fala, que estamos no finzinho da pandemia, né, nós ainda estamos no momento de pandemia, com pessoas morrendo, com pessoas necessitando de atendimento, necessitando de serviço de saúde, e é claro, temos uma batalha grande pela frente para garantir a vacina para todos. Então, eu também sou profissional de saúde e que nós vamos carregar essa bandeira, essa luta para a garantia da vacina para todos, com muita firmeza política. Então, acho que esse é um grande desafio, porque nós sabemos que nesse contexto de pandemia, as primeiras a serem atingidas foram nós, mulheres, que estivemos em casa ou nos hospitais ou no trabalho fora de casa, cuidando, trabalhando, sustentando toda essa sociedade. Então, nós temos que, nesse momento, focar muito nessa questão da defesa da saúde pública, inclusive no contexto em que o governo federal ameaçou revogar várias portarias relacionadas à saúde mental, e que isso é gravíssimo, porque nós sabemos a importância da defesa da saúde mental, que não seja limitada a manicômios e a comunidades terapêuticas. Então, aqui eu já deixo o registro de todo o meu apoio e de toda a nossa luta em defesa da saúde mental. E eu queria aproveitar, já que estamos falando de luta e de feminismo, queria saudar aqui a vitória na Argentina da aprovação na Câmara de Deputados da legalização do aborto, e que a gente segue firme, mostrando que o nosso feminismo é um feminismo também internacionalista, e que quando a gente fala de mulheres no poder, de mulheres na política, a gente não pode resumir isso apenas a ter mais cargos, a ocupar chefias, a estar na política institucional como vereadoras, como deputadas, mas sim é falar de uma política coletiva que busca essa virada do poder, rompendo com todo esse sistema patriarcal, capitalista, misógino, racista. Então, o nosso desafio é imenso, né? É um desafio que tem que ser construído diariamente e que vai ser construído nos espaços que vamos ocupar dos parlamentos, sim, mas que a nossa construção segue sendo nas praças, nas feiras, nas ruas e onde quer que haja mobilização e luta.
Então, os nossos mandatos, que são mandatos dos Juntas também, porque nós sabemos que essa vitória foi vitória conquistada com a cara da juventude, com a cara dos nossos movimentos, e que os Juntas teve um grande protagonismo na construção da política e das campanhas que fizemos em todo o Brasil. Tivemos candidaturas incríveis, candidaturas de bancadas coletivas, candidaturas de mulheres negras, candidaturas de trabalhadoras, de jovens, de LGBTs, de mulheres indígenas. Aí eu gostaria de saudar as nossas companheiras daqui do Pará, que foram candidatas e que fizeram um grande enfrentamento, mostrando a nossa posição política, mostrando que há uma alternativa, e essa alternativa ela é a esquerda e ela é feminista. E eu queria também colocar aqui, falar um pouquinho, né, para não passar do meu tempo, mas eu queria falar sobre a questão de Belém do Pará específico, né, que nós fizemos aqui uma eleição de primeiro turno, com a nossa candidatura e com a candidatura do Edmilson Rodrigues para prefeito de Belém. E no segundo turno, a disputa foi contra um projeto conservador, bolsonarista, representado por um delegado, e que nós derrotamos o bolsonarismo aqui em Belém do Pará. Assim como em todo o Brasil o bolsonarismo sai de cabeça baixa, nós conseguimos em Belém do Pará emplacar com essa vitória. E foi uma vitória que no dia da comemoração, no dia do resultado, a cara das pessoas que estavam ali, lado a lado, que estiveram na construção de tudo isso, era uma cara de juventude trabalhadora. Era uma cara de mulheres mães, de povo negro, de LGBTs. E que foi pautado com muita firmeza a frase: trabalhador não é vagabundo. Porque esse candidato, que é um delegado, que era o candidato do Bolsonaro, ele fez um comentário dizendo que quem recebe auxílio emergencial é vagabundo. E isso mostra que o projeto que eles têm é um projeto que é antipovo, que é antitrabalhador, que não entende a importância da garantia da renda básica para os trabalhadores e trabalhadoras, e que nós fizemos várias campanhas que foram protagonizadas pelos Juntos, pelos Juntas, pela Rede Emancipa de Educação Popular, em defesa da renda básica para trabalhadores e trabalhadoras. E que, contrapondo essa lógica da candidatura desse bolsonarista, o nosso candidato Edmilson Rodrigues fez uma proposta de renda básica, né, que é o Bora Belém, para garantir condição mínima, pelo menos, para garantir dignidade ao povo pobre e trabalhador dessa cidade. Então, nós precisamos cada vez mais construir uma política que seja, de fato, conectada com a realidade do povo, conectando o nosso feminismo, as nossas lutas, os nossos saberes científicos, os nossos estudos à realidade da maior parte da população que sofre ainda abandonada, que sofre ainda à mercê de toda a falta de políticas públicas, né? E que nós vamos seguir, né, construindo política para as mulheres, porque construir política para as mulheres não é específico. Construir política para as mulheres é pensar na maior parte da população, que somos nós, e são as que mais sofrem nesse país. Então, eu queria aqui parabenizar essa iniciativa do Coletivo Juntas por estar realizando esse espaço, e queria deixar à disposição aqui o nosso futuro mandato para fortalecer em todo canto do Brasil as lutas feministas. Seremos um mandato de deputada federal que vai ter como identidade a luta em defesa da Amazônia e dos nossos povos, relacionando sempre com a luta antirracista, que significa falar, sim, sobre povo negro, sobre povo indígena, ter política voltada para toda essa população, para os nossos territórios, para a defesa de políticas públicas para o povo da Amazônia, e garantindo sempre a defesa da saúde pública de qualidade. Lutar sempre em defesa da saúde, que o sistema de saúde possa ser, de fato, acolhedor a todos nós. Então, além de tudo isso, claro, né, sempre com a cara do feminismo, da luta das mulheres, que vai com certeza mudar o mundo. Então, sigamos juntas. Muito obrigada por tudo, mulherada. Um beijo
Um grande cheiro daqui de Belém do Pará e vamos com tudo, porque é a nossa luta que já está transformando esse país, vai transformar o mundo, mas para isso a gente tem muito trabalho pela frente. Sigamos. Maravilhosa, Vivi Reis, querida, você é uma inspiração nacional para a gente. Acho que deu para ter um gostinho do que vem aí pela frente com esse mandato combativo, fortalecendo as nossas trincheiras lá em Brasília. E como bem disse Vivi e também Luana, carrega o signo de um feminismo que é das 99%, né? Não adianta de nada para nós construir um movimento feminista que não se conectasse às lutas antirracistas, às lutas pelo meio ambiente, as lutas em defesa, inclusive, das pessoas LGBTs, que são outro setor da população muito subrepresentado na política. E agora nós vamos conversar também com uma dessas companheiras muito importantes para a gente, que conseguiu se eleger lá em São Caetano do Sul, em São Paulo, com uma nova forma também de apresentar a nossa política, que foi através de uma candidatura coletiva, assim como eu, e que eu acho muito importante também para disputar ideias entre a população, de dizer que a política que a gente defende não precisa ser personalista, que pode ser um encontro das lutas que refletem as diferentes biografias das mulheres que constroem esse movimento, que vai dar uma palavrinha aqui com a gente também. Bruna Biondi, pode falar, fica à vontade. Muito feliz de te receber aqui. Boa noite, Camila. Eu que estou super feliz de estar aqui na live de hoje, com tantas mulheres incríveis que já vêm fazendo história, né? Nossas deputadas que enfrentam o bolsonarismo lá em Brasília, né? Mas como vocês bem colocaram, todas nós que estamos nas ruas diariamente, pautando a luta feminista. Então, essa iniciativa do Virando a Mesa do Poder, ela é super importante. Eu queria, de fato, agradecer por poder estar aqui hoje conversando com mulheres tão incríveis. E aí, para me apresentar um pouquinho, eu sou a Bruna, das Mulheres por Mais Direitos, que é um mandato coletivo aqui, um mandato eleito agora, né? Aqui de São Caetano do Sul, que fica no ABC Paulista. A gente sabe que tem gente de todo o Brasil assistindo essa live, então só para vocês saberem onde a gente fica. E foi um mandato que teve 2.101 votos e a gente foi a terceira candidatura mais votada da cidade, o que foi motivo de muita alegria e felicidade para nós, porque nós estávamos na nossa primeira vez nos candidatando aqui, mesmo que a gente já construísse as lutas no PSOL há muito tempo aqui na cidade, mas era a nossa primeira candidatura, mas principalmente porque a gente fez uma campanha com muito pouco dinheiro e em contrapartida com a máquina eleitoral, que é muito forte aqui em São Caetano, e que o dinheiro, às vezes, vale mais do que propostas, né? Então, esse modelo de uma candidatura coletiva, como a Camila bem colocou, ele foi muito interessante nessas eleições para a gente esperançar por uma nova forma de fazer política, né? As Mulheres por Mais Direitos é uma candidatura coletiva composta por 3 mulheres, eu, a Fernanda e a Paula, né? E essa forma de fazer política coletivamente encantava as pessoas de uma possibilidade de uma política que não fosse de fato personalista, né? E que de fato trouxesse diferentes bandeiras para uma candidatura só, que a gente conseguisse falar de juventude, que a gente conseguisse falar de feminismo, e aí nas figuras das nossas co-candidatas, agora co-vereadoras, a Fernanda e a Paula, que pautavam a questão da proteção animal, a questão da cultura, a Fernanda na questão da educação e do funcionalismo. Então, isso permitia que a gente fizesse, de fato, entrasse nos movimentos sociais do município e trouxesse as pautas deles para a nossa candidatura, né? Uma candidatura que, como a gente sempre falou, não se pautou na coletividade de só nós 3, e sempre foi muito mais coletiva que isso, e construída pelas mãos de muitos dos ativistas da cidade. E isso foi super importante para nós, porque essa vitória ela não foi fruto de algo inesperado. A gente já vem há anos construindo a luta em São Caetano do Sul e no ABC Paulista, né?
para muitos, e muitos dos políticos que fazem essa política mais tradicional, que você paga alguém para ir nas ruas e entregar panfletos, nos diziam que a gente surgiu do nada e já entramos na Câmara. Mas a gente tem a absoluta certeza que é totalmente o contrário. Já faz anos que a gente está aqui na cidade organizando a oposição e sendo a resistência a um governo PSDB que não foge à regra, é um governo que sempre quer privatizar a educação. Então, a gente esteve nas lutas contra a privatização do ensino médio, contra o corte de bolsas de estudos, a gente esteve nas lutas também para organizar os servidores municipais, principalmente nesse momento de pandemia, né, em que os servidores ficaram nos serviços essenciais, e a gente sabe o quão foi necessária a organização para garantia de EPI, para que a gente tivesse um trabalho minimamente seguro e também garantisse o isolamento social, né? E a gente está há anos também construindo o cursinho popular aqui no ABC, fazendo a resistência da juventude. Então, essa vitória ela é muito fruto de uma militância que esteve empenhada em construir uma campanha de ruas, que não saía das ruas em nenhum momento e tinha o seu principal papel de diálogo com a população, e esse diálogo que a gente sente muita falta na política tradicional, que é o diálogo em que a gente ouve também, né? E não só fala, ouve as demandas da população. E isso faz muita falta naqueles que só querem o voto e depois, de fato, nunca mais voltam para as ruas, né? Mas a nossa vitória também se deve a um outro fator que está até no tema da nossa live, né? Que é a questão da derrota do bolsonarismo. A gente se pautou como a principal candidatura e sem medo de ser a principal candidatura em oposição ao Bolsonaro, e tivemos essa ousadia de ir para a rua numa cidade que foi uma das que mais depositou votos no Bolsonaro, para dizer que era preciso combater esse programa que está acabando com o Brasil, que é o programa do Bolsonaro lá em Brasília. E a prova de que, de fato, o Bolsonaro, mesmo que não tenha acabado e que ainda seja muito perigoso para nós e que a gente precisa combater e mostrar as nossas forças, estar atento, estar nas ruas e estar organizados, mas uma prova que o bolsonarismo perde forças são as urnas nessas eleições municipais. Em uma cidade que, como eu comentei, o bolsonarismo era muito forte, a gente não teve a eleição de nenhum dos candidatos que se pautavam como os candidatos do Bolsonaro e que até usavam a figura dele para fazer a campanha, né? Então, isso é super importante. Mostra que a gente tem um espaço aí para ser ocupado pela esquerda, pelas feministas, principalmente. E a questão do feminismo foi um triunfo muito grande das nossas lutas nas ruas e que é um processo que vai colocar muitas mulheres dentro das câmaras municipais para defender os nossos direitos. A gente viu, e isso não foge de regra, em todo município isso aconteceu, diversos partidos em que os candidatos queriam se pautar como defensores das causas das mulheres, e até partidos que tentaram colocar uma maior representatividade de mulheres, mas a gente viu que as mulheres queriam votar de fato em mulheres e também votar em mulheres feministas que iam representar essas necessidades e essa luta, e colocar essa luta que a gente faz nas ruas lá dentro das câmaras dos municípios, né? E aqui no ABC, há muito tempo que a gente constrói a luta das mulheres. As mulheres, inclusive, já travaram batalhas importantíssimas aqui no ABC para a sobrevivência das casas-abrigos na região. Então, essa temática da proteção da vida das mulheres não é algo novo para nós e também não é algo que aparece de 4 em 4 anos durante as eleições. É algo que a gente vive sempre na pele para defender as nossas vidas, para defender a nós. E acho que está aí exatamente a importância da gente ter mulheres ocupando espaços na política para que a gente pense um país, mas também um estado e também um município que seja de fato das mulheres. E aqui eu queria apresentar um exemplo que com certeza se repete em outros municípios, que é o fato de que São Caetano a gente tem uma lei que institui o Dia do Nascituro, que é o dia que a gente comemora o direito à vida. E foi uma lei para que
legitimasse uma visão muito fundamentalista do aborto dentro das escolas. E o que foi um ataque, de fato, à luta das feministas. E é muito importante a gente ver que isso aconteceu há alguns anos aqui na cidade, e hoje as nossas irmãs na Argentina comemoram o fato da aprovação da legalização do aborto na Câmara, que vai agora para o Senado. Então, como a Vivi bem colocou, a nossa luta, a luta das feministas, tem que ser internacionalistas, porque a luta das argentinas, das chilenas, nos fortalece para trazer essas lutas para cá. Então, de fato, eu concordo muito com a Vivi e com a Luana. Os nossos mandatos precisam ser diferentes dos mandatos que normalmente acontecem nas câmaras municipais. A gente precisa casar a luta das ruas com a luta da defesa dos nossos direitos lá na Câmara. Não dá para a gente só ficar dentro do nosso gabinete. A gente precisa que as ruas estejam na Câmara. A gente, de fato, precisa ter um projeto de abrir a Câmara ao povo, abrir a Câmara às mulheres. E, afinal, ser mulher na política é algo muito difícil. Como é que a gente pensa a participação das mulheres na política e principalmente a participação das mulheres mães, das mulheres que têm duplas e triplas jornadas de trabalho? A gente precisa garantir que essas mulheres tenham, sim, o seu direito de participar da política. E eu acho que lembrar que há poucos dias a gente estava fazendo diversas atividades por conta dos 1000 dias da morte de Marielle e se perguntando quem mandou matar Marielle. E Marielle é um exemplo de que muitos não querem que a gente se ocupe desses espaços. E muitos não estão acostumados com mulheres negras, mulheres das periferias, mulheres do povo, ocupem os espaços de poder, ocupem os espaços da política. E é por isso que a gente precisa casar as nossas lutas nas ruas e nos nossos mandatos e fazer com que os mandatos caminhem de fato em conjunto com as nossas ruas, para que a gente esteja juntas, protegendo as nossas vidas e garantindo os nossos direitos, para que juntas a gente consiga derrotar o bolsonarismo e seu projeto, porque a gente bem colocou no Ele Não que o Bolsonaro seria derrotado pelas mãos das feministas, e essas eleições mostram bem isso, que as mulheres vão ocupar o poder e o Bolsonaro vai cair pelas nossas mãos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com tantas mulheres que disputaram a eleição, que foram eleitas, mas que sempre e vão continuar sempre ocupando as ruas, pautando a nossa luta, porque a gente precisa, de fato, estar organizada e estar juntas. Então, obrigada, Camila, pelo seu convite e por a gente poder fazer essa live nessa sexta-noite tão gostosa. Ô, Bruna, muito feliz de você ter participado aqui com a gente. Fiquei muito feliz com a eleição de vocês aí também. De verdade, nós conseguimos eleger candidaturas que foram verdadeiras candidaturas movimento contra essas máquinas eleitorais e contra aqueles que negaram tanto tempo esse espaço para a gente. Mas agora a gente vai conversar com uma companheira muito importante também para nós, que teve a ousadia de ser uma alternativa política lá em Porto Alegre, agora na disputa da prefeitura, que inclusive viralizou, dizendo lá que, olha, as mulheres se empoderaram e eles vão ter que respeitar a nossa fala e vão ter que respeitar que a gente vai ocupar também esse espaço. Então, eu sei que você está atolada de coisas por aí, que faz um mandato muito combativo aí na Câmara, mas a gente quer muito te ouvir também. Querida Camila, é um prazer estar aqui com vocês, combativa, com uma chapa, com uma candidatura maravilhosa aí em Natal. Tenho muito orgulho de militar no Juntos e Juntas. Aliás, agora mais longe, porque eu já estou ficando um pouquinho velha, né? Mas foi um movimento que eu ajudei a formar, fundadora, e tenho orgulho de chegar e ver, né, jovens como a Camila, como a Bruna, que acabou de ser eleita, né, dando sequência ao movimento e também disputando, virando as mesas do poder para ter mais mulheres feministas no poder. A gente sabe que esse poder não é nosso, a gente sabe que o sistema político foi montado sempre para a manutenção, né, do poder das elites, dos ricos, né, dos grandes conglomerados, mas a gente usa as brechas para garantir que se possa ter porta-vozes, lideranças que se fortaleçam nesse processo eleitoral para levar adiante a luta contra a extrema-direita, mas também a luta por uma nova sociedade, né, por uma nova esquerda.
E essas candidaturas, as que foram eleitas, como a Luana, como a Érica, que vão estar ocupando, né, esses espaços nas câmaras de vereadores, a Bruna, a Arte Voz de Osasco, outras companheiras e companheiros que foram eleitos Brasil afora, né, tem esse papel fundamental, mas também os candidatos e candidatas que se dispuseram a colocar o nome na roda, a enfrentar os machistas, a defender a necessidade das cidades serem parte de um movimento nacional contra o Bolsonaro, contra a pandemia, né? E eu fiz aqui como candidata majoritária na Prefeitura de Porto Alegre, foi um desafio muito novo, e o nosso vídeo lá enfrentando o cara que me perguntou era um candidato autoritário, da extrema-direita aqui, tenho muito orgulho de ter conseguido, né, colocar ele no lugar dele, depois daquela sapatada que nós demos no debate. Dizer para vocês que nós estamos num momento muito grave, evidente, 180 mil mortos, um governo genocida. Eu acho que eu posso ir respondendo duas perguntas do chat. Um governo genocida e negacionista que quer acabar, né, com as liberdades democráticas e que não enfrenta o Covid. Nesse momento, a gente tinha que estar discutindo um plano nacional de imunização para salvar vidas, mas ele está fazendo bravata e disputa política e ideológica com a vida das pessoas. Então, nosso desafio, obviamente, imediato, é fazer uma campanha por vacinação para todos e todas já, né? Porque a gente não luta só na época da eleição, ao contrário, a gente luta antes e luta depois. Mas, ao mesmo tempo, além das lutas imediatas, de salvar a vida, defender o SUS, enfrentar a extrema-direita, a gente precisa fortalecer ainda mais o nosso pessoal, né? Que é uma ferramenta de luta, assim como o Juntos, que tem muitos militantes do pessoal, mas também tem independentes, as juntas, que permite unificar as lutas das antirracistas, a luta feminista, com uma luta antissistema, com uma luta anticapitalista, com uma luta contra a exploração, com uma luta em defesa do meio ambiente, que enfrente na raiz dos problemas a questão da emergência climática. E a raiz dos problemas da emergência climática, a raiz dos problemas da crise econômica, a raiz dos problemas da desigualdade, a raiz dos problemas da manutenção da opressão contra as mulheres, da tentativa de nos tratar como uma propriedade privada, de nos pagar menos para as mesmas funções, a raiz dos problemas, no caso dos negros e negras, num país colonialista que, né, foi fundado sob o sangue e o suor de pessoas escravizadas, violentadas barbaramente. A raiz desses problemas é esse modelo político-econômico. Portanto, é muito importante virar a mesa do poder com mulheres feministas e socialistas, com mulheres que usam seus mandatos como uma trincheira de luta e de resistência, com mulheres que se dispõem a disputar a eleição para fortalecer as bandeiras feministas, com mulheres que sabem que a luta internacional e que a vitória das mulheres na Argentina também é uma vitória nossa aqui no Brasil, que a luta das mulheres na Polônia também é uma luta nossa no Brasil, que a derrota do Trump nos Estados Unidos teve o dedo das mulheres, teve o dedo da luta antirracista, que a luta na Bolívia que derrotou o golpe também é uma luta feminina, também é uma luta das indígenas, e nós temos que fazer o nosso dever de casa no Brasil. Na eleição, o Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente, mas ele ainda segue sendo presidente. A gente tem um desafio, que é enfrentar a extrema-direita, obviamente colocá-la no lata do lixo da história, que é o lugar que ela nunca tinha que ter saído, mas para enfrentar a extrema-direita é fundamental ter uma esquerda antissistema com capacidade de influenciar as massas e que defenda a mobilização como uma forma das grandes transformações. Eu estou muito orgulhosa ainda de ser da primeira bancada da história do Brasil que é de maioria mulheres, com a querida Vivi Reis, que eu sei que já esteve aqui, com a querida Sâmia Bonfim, que eu sei que logo passa aqui, né, e com as outras companheiras deputadas federais. Eu falei das duas, porque as duas são das juntas, né, então é motivo de orgulho, obviamente, a gente fazer história, porque o fato da gente ter a maioria de mulheres na bancada do PSOL não é por acidente. É porque a gente é feminista, porque a gente se auto-organiza, porque o PSOL foi também uma das expressões eleitorais e políticas da primavera feminista, e essa luta tem que seguir, para que a gente fortaleça, né, as bandeiras do feminismo e que a gente consiga conquistar lutas históricas, demandas históricas, perdão, com a necessidade de fortalecer as lutas para conquistá-las. Um beijo no coração de todas, desculpa a correria, estou aqui num outro evento, mas não podia deixar de saudar as juntas virando a mesa do poder. Beijo! Beijo, Fernanda!
Obrigada por ter arranjado um tempinho aqui para falar com a gente. Tu que é aí uma socialista na Câmara, representando muito bem o nosso projeto político. E infelizmente nós não vamos conseguir falar hoje com a companheira Sâmia. Ela está na liderança da bancada do PSOL, que, como Fernanda lembrou, é o primeiro partido na história do Brasil que tem uma maioria de mulheres, mas uma maioria de mulheres que tem um programa muito claro, que defende um feminismo muito sólido e que, inclusive, sabe que não basta ser mulher para representar efetivamente os nossos interesses nesses espaços, mas que, nesse caso, são mulheres que representam as lutas do povo, as lutas dos que se levantaram agora no último período contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra essa política genocida do presidente que comanda hoje o país e que não tem nenhuma responsabilidade com a vida do povo. Então, nós temos muitas tarefas importantes daqui para frente para tocar. Estamos finalizando 2020. Sabemos que nós não fomos derrotadas, pelo contrário, nós somos muito vitoriosas e o movimento feminista foi parte fundamental dessa vitória que a gente logrou agora nas urnas, mas antes com os movimentos sociais, ocupando as ruas, mesmo no momento em que a gente sabia que a pandemia impunha aí uma série de restrições, mas que a gente precisava lutar pelas condições objetivas da vida do povo, para que a vida do povo não se deteriorasse ainda mais e que agora vai derrotar o bolsonarismo, como disse Fernanda, não apenas eleitoralmente, mas como um projeto, esse projeto que não nos representa, que a gente sabe que é absolutamente nocivo para as nossas vidas. Então, vamos seguir defendendo um programa com vacina para todas, porque, como bem disse Luana, são as mulheres que, no limite, ali estão responsáveis pela reprodução da vida e que viram muitos dos seus entes queridos morrerem agora ou que morreram por conta própria, padecendo aí de um atendimento de saúde de qualidade, de um atendimento de saúde que pudesse chegar também às periferias, e que agora a gente vai exigir que tenha vacina, mas que tenha vacina também para o povo, vacina para aqueles que, durante esse período da pandemia, foram tão marginalizados de direitos mais básicos. Então, nós vamos seguir derrotando o bolsonarismo com essas mulheres incríveis que vocês escutaram hoje, que não apenas foram apoiadas pela nossa plataforma eleitoral, mas que construíram diretamente a nossa política. O Juntas, vocês sabem, é um coletivo feminista que tem muita entrada nas lutas que a gente constrói para além das eleições, nas lutas que nós vamos construir, inclusive, a partir de agora, e que nós vamos apostando na luta das mulheres também como expressão dessas lutas mais gerais, desses desafios mais gerais que a gente tem daqui para frente. Vocês sabem, a gente sempre volta por aqui falando sobre um tema importante, falando discussões importantes para o movimento feminista e para a luta das mulheres. Quero muito agradecer a quem pôde nos acompanhar até agora e não deixem de conferir aqui as redes sociais da Juntas. Nós temos uma newsletter de final de ano aí bem bacana também com as nossas atividades, o que nós temos feito recentemente, o que a nossa política aí tem conseguido também ter vazão nos diversos estados, nos diversos municípios que agora elegeram essas mulheres potentes e que nós vamos seguir nas redes sociais também fazendo essa disputa de ideias. Então, um beijo para todo mundo, obrigada mesmo por nos acompanhar. Essa é a política que a gente constrói com essas mulheres incríveis e nós vamos seguir construindo. Até mais. Bom sextou para todas e todos.